Para gravar aqui. Ok. Então, nós estamos indo hoje para o item 21, e regozijai-vos sempre, né? Hoje a gente vai trabalhar uma parte do item, capítulo 6, reclamações indevidas, do desperte e seja feliz. E também já podemos entrar um pouquinho, né, no capítulo 5, se der tempo, a gratidão como roteiro de vida do Psicologia e Gratidão. Então, esse título, né, como ele refere, né, regozijai-vos sempre, fala dessa capacidade, né, que na medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai despertando a nossa consciência e construindo, né, essa comunhão amorosa com Deus, a gente vai encontrando sentido e significado em nossa vida. De um lado, então, compreendendo e as razões divinas que, de certa maneira, movem a nossa realidade, né? E, de outro lado, mesmo que a gente não compreenda, a gente podendo realmente estar em sintonia com o amor divino, né? Reconhecendo em tudo o seu amor, para que o nosso coração possa, então, se colocar nesse lugar de poder, né, ser grato e, de uma certa maneira, se regozijar, então, com as coisas da vida. E ela começa, a benfeitora, então, trazendo justamente o capítulo 6, que eu acho importante, que o capítulo 6 é um capítulo muito prático dela. A Joana, às vezes, tem esses momentos, né, de capítulos que são muito enfáticos, muito objetivos, e que envolvem posturas, comportamentos, atitudes, a qual ela vem chamar a todos nós para que a gente possa dar uma acordada, né? Tomar um banho frio, assim, despertar para algumas questões importantes, assumindo, então, uma postura adequada diante dos temas que ela coloca. E ela justamente começa, então, a fazer justamente essa reflexão do processo reencarnatório, né? Então, ela diz que nós, antes de mergulhar no corpo dentro da carne, né, a gente está lá no plano espiritual, mais lúcidos, convivendo com as pessoas da mesma faixa vibratória. Então, é, aqueles que já têm um certo grau de consciência, de condições, estão num ambiente propício, né, de desperto, como ela diz, de consciência mais lúcida, com amigos, né? E aí podendo, de uma certa forma, ir reconhecendo as nossas necessidades internas, as nossas deficiências, né? E, e tomando fôlego, né? Para poder vencer, assimilar, né, novos elementos em favor do nosso crescimento. Eu me lembro acho que a Evolução em Dois Mundos, quando a Lúcia também vai colocar exatamente isso, né? Que o solo do mundo espiritual, ele coloca, né? Vai oferecendo recursos, né, de acordo com as condições do peso espiritual de cada espírito, né? E ele vai detendo, então, possibilidades e riquezas virtuais, né, para se revestir com o tempo, né, de glória e beleza. Então, o plano terrestre, né, ele vai dizer, né, é o seio tépido da vida, ou seja, é essa condição necessária
para que o espírito, né, um princípio inteligente, possa nascer, é, caminhar, né, despertar, evoluir, florir e amadurecer em energia consciente. Enquanto que o plano espiritual, diz o André Luiz, é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência, né? Então, de uma certa maneira, até poder realmente poder alcançar voos mais elevados, né, gente? Então, com certeza, como diz aqui a benfeitora, né, nós, no plano espiritual, temos esse momento de tomar um fôlego, né? A gente vem de uma batalha, de enfrentamento, de uma certa consciência limitada, porque o nosso ego ele não consegue perceber toda a realidade. E aí a gente desperta no plano espiritual e um mundo se abre para a gente, né? Uma realidade se abre para nós, tanto uma realidade em relação ao que se passa dentro de nós, como também enquanto verdades espirituais, esses horizontes que abrem diante desse mundo, né? Muito mais rico e mais complexo que o plano espiritual oferece. Então, esse momento que eu vou poder, de uma certa maneira, ser acolhido pelas pessoas somos acolhidos pelas pessoas que nos amam, somos envolvidos, então, nesse campo protetor, na qual a gente está ligado, né? E aí a gente começa, então, justamente um período de apaziguamento, porque a gente está lá, né, envolvido naquele ambiente adequado à nossa condição, né, com pessoas que zelam por nós, que nos amam, e aí a gente vai compreendendo melhor a nossa realidade, né? Porque o Jonas fala, a gente começa, então, de uma certa maneira, a compreender nossa deficiência, repensar nossas atitudes, né? E na meditação da nossa realidade interna, poder realmente criar um programa novo para a gente voltar aqui, né? E lá no plano espiritual, a gente está lá, não, agora eu vou vencer, agora eu vou enfrentar tal coisa, né? Daí a espiritualidade monta um plano, assim, então tá, vai descer, vai viver tais situações. A gente, não, pode botar uma carga mais na costa, pode. Eu quero aproveitar minha encarnação, eu quero, né, põe um pouquinho mais de obstáculo. Quem sabe aqui eu enfrento tal coisa. E a espiritualidade, não, não, Gelson. Se fazer essa partezinha aqui, já está muito boa, né? Vamos fazer, vamos pegar aí essa partezinha aqui, trabalhar isso, né? E aí tu tá assim, puxa, mas né, eu tenho tanta consciência que eu errei, eu queria aproveitar ao máximo minha próxima encarnação, né? Então a gente, como diz a Joana, né, a gente suplica a presença de aflição, ou enfermidade, ou testemunhos morais, né? Ou alguns obstáculos, questões, enfrentamento, através de dores, né? Mas aí ele falou, não, tu não vai ter condições, vamos devagar, vamos lá, um passo de cada vez, a gente vai estar te apoiando, a gente é estimulado, a gente renova, né? Esperança, a gente estuda lá para poder agregar elementos, tem amigos que estão nos apoiando, tanto aqui na nossa volta, encarnando junto com a gente, como também aqueles que vão ficar lá estimulando, dando apoio para nós. E aí a gente é tomado, né, então, desse entusiasmo, dessa coragem, desse compromisso, né, preparado para vencer, né, preparado para o enfrentamento que foi organizado de maneira adequada, né,
e para chegar aqui dar nosso testemunho. Então, diz a Joana, chega o momento que a gente dá o testemunho. E aí, quando diz aqui, chega aqui, a gente esquece tudo. A gente começa a reclamar, achar tudo muito pesado, né? A gente começa a se sentir injustiçado, a gente começa a abrir mão das nossas capacidades de enfrentamento, nos abandonamos, repetimos padrão do passado, né? E acabamos, muitas vezes, né, saindo daqui mais comprometidos do que antes. Em vez de aproveitar a encarnação, a gente acaba, muitas vezes, até se endividando mais. Né? Então, o que acontece com a gente, né? Que, como diz Joana de Ângelo, né? Chega o momento da nossa avaliação, a gente tem, né, esses recursos aqui, né? E, de repente, né, a nossa vida se dá ao contrário de todo esse empenho dos benfeitores e nosso em relação ao compromisso da nossa vida aqui na Terra. Né? O que acontece que, que a gente vai se esquecendo, né? E não só se esquecemos, como muitas vezes nos colocamos de maneira negativa em relação à vida que foi nos dada. O que acontece, Gelson, em nós? Tem alguma ideia, Olímpia? Ai, se a gente vê os livros de André Luiz, né? Eu estou com o livro aqui, Obreiros, né? No capítulo aqui no capítulo 7 tem a leitura, a mãe do Domênico, né? Que ele foi um padre, né? Sim. E quando ela pede que para socorrê-lo, né? E ela faz um inventário, né, dos propósitos que ele recebeu desde a infância, né? Falando de Deus, falando de Jesus, e que, no entanto, no momento que veio a prova, né, ele decidiu pelo lado sombrio, né? O que é que acontece em mim? Uhum. Então, O o que que a Júlia vai acontece em mim? colocar Essa aqui no vontade, né? capítulo, né, Olímpia? Acho que a gente pode pegar a ajuda dela, né? Porque lá no plano espiritual, diz a benfeitora, né, a gente está envolvido num mar de acolhimento, de apoio, de suporte. Então, de uma certa maneira, a gente não está em conflito tão grande. Pode estar em conflito com a gente mesmo, a gente pode ter tomado consciência, a gente está arrependido, a gente está, de uma certa maneira, estimulado, né? Por vários amigos e por vários projetos do plano espiritual, então a gente está estimulado a crescer, aprender, a gente vai agregando elemento, né? Mas, de uma certa maneira, a gente não está sendo confrontado com a nossa sombra no plano espiritual, né? Porque ali é o momento de promover o melhor de nós, né? De estimular, né? Então, de uma certa maneira, como diz a Joana, a gente mergulha na névoa da carne, né? Entre júbilos e promessas, né? Para a gente poder triunfar, né? E aí descemos, mas, de uma certa maneira, quando a gente desce no mundo da carne, o que a gente vai encontrar? A gente vai pegar o magnetismo da Terra, que é muito mais pesado. A gente vai ser confrontado por inimigos do passado, que no plano espiritual a gente estava protegido. A gente vai ter o estímulo de almas que se afinizavam
com o nosso passado sombrio, que vão estimular a gente a querer repetir os erros do passado, os vícios e padrões do passado. A gente vai ter forças contrárias a gente, né? Por vários tipos, né? Como diz a Joana, né? Fiscais desalmados, intolerantes, os ciúmes, a calúnia, a inveja, a maledicência, a perturbação da própria vida, o mundo material com as nossas preocupações, né? Toda a exigência do mundo, é, e outras necessidades que o mundo vai impondo para a gente. Então, frente a tudo isso, muitas vezes a gente recua e se perde, né? Então, aquela memória, aquela consciência espiritual vai ficando obliterada, vai ficando anestesiada, né? Então, aquele self, né? O self, que é justamente esse princípio autorregulador e que traz essa lucidez, ele vai estar meio encapsulado nesse momento a partir de um ego que é uma faceta desse self, né? Que está ligado de uma certa maneira ao self, mas enquanto construção de identidade vai estar agregando esse mundo todo de uma certa maneira, né? Na construção da sua jornada, da sua identidade. E aí que começa a complicar a nossa vida, né? Porque daí, né? E aí emerge também, a partir desse mundo mais pesado e cheio de elementos e fluidos, ecos do passado, né? Desejos de outras partes nossas que ainda não estão resolvidas, que vão entrar em conflito. Então vai ter um conflito com o mundo e um conflito que começa a ser despertado dentro de nós também, pelas partes nossas que estavam lá naquela meio que apaziguada, né? E que aqui estão sendo estimuladas essas sombras, né? E aí, de repente, eu tenho um desejo ainda dentro de mim que estava lá não ativado e que nessa vida começa a ser ativado, né? E eu começo a estar em luta comigo mesmo também, né? Então, aqui daí começa realmente o grande exercício, né? Mariana? Oi, Gelson. Não, só que quando você estava falando, eu lembrei do livro Os Mensageiros, né? Que o início dele, a primeira parte, vem dar o testemunho, né? De vários que desencarnaram e chegaram lá como fracassados, né? E muitos Uhum. deles vão dizer que foi a vaidade, né? Que eles se perderam. Aí eu lembrei do livro dessa passagem, porque o meu caso eu só vou lembrar depois, né? Agora esquecidinho, mas aí eu lembrei do exemplo dos outros. É. E muitos dos testemunhos de mensageiros, né? No primeiro momento, não, desculpa, projetado nos outros, porque o meu marido era assim, porque meus filhos, né? Porque eu não tinha condições, sempre dando uma desculpa fora, né? Daí, quando eles perdem o plano espiritual, eles veem que aquilo não era desculpa, aquilo era o exercício necessário para o trabalho deles, e que mesmo se tivesse aqueles embates, né? Ele podia, de uma certa maneira, encontrar um caminho, né, para poder realizar o testemunho dele. Então, na verdade, a luta maior vai ser conosco mesmo, né? A gente vai só viver esse drama interno a partir do outro, mas não é o outro, não é o mundo, não é a realidade, é nós mesmos que se vemos e nos reconhecemos e projetamos nessas situações todas que a vida apresenta. Eu sou livre. Eu queria perguntar uma coisa. Como que saberia a gente colocar no mente? Saber, não é colocar no mente. Saber o momento de responder. Porque senão todo mundo aqui na Terra ia virar tapete para todo mundo pisar. Ou aqueles que são déspotas, que são pessoas que têm... Que parece que não existe assim uma...
eles são acostumados a falar alto, a mandar, e eu não sei, tenho medo dessas pessoas, porque eu não sei responder. E me falaram assim, Alsoli, você precisa aprender a colocar limite, você não pode deixar a pessoa ficar assim só, sabe? Eles massacram mesmo, eles são déspotas. O que acontece com essas pessoas? Que eu não estou querendo fazer de vítima, não é isso? É uma pergunta para todos nós. Como é que a gente sabe o limite de responder? Porque o professor Divaldo tem uma live que ele fala sobre isso, que a gente deve sim, como não, responder, sabe? Colocar o. Porque senão não termina, não termina aquilo. O que a gente viu semana passada, né? É, O fato de a gente ser humilde não quer é, dizer que a gente tem que ser submisso e se deixar levar pelas coisas do mundo. Então, a gente viu semana passada a importância, né, da posição consciente, firme, positiva, e que a humildade não quer dizer uma pessoa fraca, serviu. né? Não é serviu. Então, e daí, claro, para cada situação a gente tem que ter a sabedoria e o discernimento, saber de como se posicionar, ser mais firme, o limite para dar no mundo, né? Mas aqui, especificamente, o que a Joana está trazendo é não se deixar levar pelo negativismo, né? Essa derrota interna da gente, esse peso. Então, ela está, de uma certa maneira, apostando ou chamando nossa atenção, né? Clamando, né? Para que a gente possa realmente não culpar a vida e ser ingrato, né? Ah, não, de jeito nenhum, exato. Tá certo. Então, assim, porque ela é bem categórica, falou, não reclames, né? A gente não tem, né? Como você disse, olha, ninguém aqui na Terra, se tiver algum nível de bom senso, né? Algum nível de, de consciência espiritual, pode reclamar. Então, ela está falando dessa tendência nossa, que quando a gente reencarna, a gente acha tudo pesado, difícil, e ficamos tomados por uma postura negativista, fechada, resistente ao convite da vida, e evitando, ou fugindo, ou reclamando da realidade que nos compete enfrentar enquanto nossa caminhada, né? Só que eu coloquei isso, sabe por quê? Porque eu não lembro, não tenho costume de ficar reclamando da vida, essas coisas, todas essas coisas que vocês falam, assim, de reclamar da vida, aí tudo é pesado. Eu nunca pensei isso na minha vida, nunca. Então, eu já passei muito bem essa reencarnação. Mas, de uns anos para cá, aconteceu assim, pessoa que a gente, né, encontra e existe assim essa. Nossa Senhora, é déspota mesmo, sabe? Está acostumada a controlar, é o controle, tem o controle. Então, o que acontece? A gente não sabe, eu não sei como agir, eu fico assim, eu fico totalmente, eu não vou dizer que eu fico apavorada, mas eu não respondo, eu não sei o que dizer. E eu acabo até orando, porque a única coisa que eu consegui encontrar naquele momento é orar. Ai, Senhor, me ajude, mestre querido, me ajude, porque eu não sei o que fazer. E daí acaba passando aquilo ali, né? Mas depois surge uma outra vez. Então, eu perguntei do limite, né? Para você, porque é difícil, eu acho que eu não sei fazer muita coisa de É limite, não. difícil, cada um Uma tem pessoa teve seus que desafios, falar para né, mim, professor? uma senhora de idade, teve que falar, meu Soli, nossa, você não pode deixar a pessoa te. Cada um tem seus desafios, cada um está no exercício, né? Cada um tem que contar o seu caminho, né? É que é Então, inimigo da outra. Eu pensei já que é inimigo da outra vida, porque não é possível, né? Que coisa! Passar toda uma vida, Gelson, eu nunca enfrentei essas coisas, nada na minha vida, eu também nunca fiquei reclamando nem nada, porque para mim tudo sim, está bom, graças a Deus. Mas eu tenho enfrentado de uns anos para ok. cá situação dura. Cada um Ficar tem quieta suas. mesmo, né? É, Não muito, reclamar. Não reclamar. muito Obrigada. bem. Débora? Já sei porque do jeito que a Marina falou dos mensageiros, eu estou lendo o Renúncia, né, de Emmanuel,
E parece assim que Alcione, né? Alcione, ainda faltam 90 páginas para terminar, mas parece que ela é o caso de uma encarnação que deu certo, né? Assim, porque ela era um espírito que ela estava, assim, passou por grandes situações, né? Assim, de prova, e é, assim, invejável, né? Assim, o nível de consciência dela, como ela interpretava cada situação, né? Que para eu mesmo achava que era de um sofrimento horroroso, e ela conseguia dizer que não, que se ela estava ali era porque ela tinha alguma coisa para aprender, né? Então, assim, extremamente conectada com esse sentimento de dever, né? Uma fé muito grande, como de Joana, né, no texto, né? E uma coragem, assim, muito grande. Então, assim, eu tô terminando de ler esse livro, assim, eu fico encantada, né? Porque é possível, né? Do mesmo jeito que não dá certo, mas tem outros que dão certo também, né? Assim, agora tem muito a ver com essa consciência mesmo, como você falou, né? Não reclamar de nada e, né, e Sim, interpretar de uma outra forma. sim, tá falando do livro Renúncia, né? Isso, Sim. renúncia, renúncia de Emmanuel. Mas ali o Emmanuel, ele dá um toquezinho para gente, né, na introdução do livro, que ele está falando de um anjo, Exatamente. É. né? Ele diz, olha, é, a história que eu vou trazer é de um anjo, é de um espírito que já está Obrigada, lá. você estava me sentindo horrorosa, eu estava tendo quase raiva desse livro. Porque ela já Belíssimo está esse livro, meu Deus, é lindo demais. ela já está numa região que ela não precisa mais reencarnar na Terra. Ela reencarna para interceder em favor desse espírito amado dela, né? Que é um desastre, né? E a vida todo o livro é um grande desastre. Enquanto que ela vai fazendo esse desastre um campo de exemplificação, né? De amor, devoção, fé e testemunho, né? Ele vai mostrando o outro lado da moeda, né? Porque ele vai se perdendo feio ainda nessa história. Então é muito interessante de ver realmente os dois personagens, né? Ele e ela, né? E realmente ela já tem um nível de lucidez, de consciência, de uma consciência não é só racional, né? Uma consciência realmente amorosa, né? De uma sensibilidade, né? De, um, de uma compreensão que está aqui no coração, que faz com que ela tenha essa naturalidade de lidar com as situações da vida, mesmo as mais adversas, de uma maneira muito nobre, né? Então é um espírito muito nobre, né? E com certeza é um espírito que a gente tem que ter como exemplo, né, para todos nós, né? e, e que está aí nos ajudando também, como está lá no livro 50 anos depois, né, que ela se torna uma santa, né? Então ela já veio com uma história de, de muita nobreza espiritual, né? Então sim, né? Então isso ela é um modelo para nós, né, Débora? Então o nosso processo é chegar realmente, se não a essa nobreza, mas a um estado de amadurecimento a ponto, se a gente não consegue ainda se manter nessa dimensão mais nobre, de poder ter esse diálogo do self com o ego, esse eixo do self, e poder questionar o nosso ego. Mas por que eu estou reclamando? Por que a minha vida está sendo pesada para mim? Por que eu estou me deixando levar por essa visão negativa? Por que eu estou me deixando entorpecer pelas coisas do mundo, né? E, então, essa reflexão madura né, que a Jona fala, né, que a gente tem então, foram duas coisas que ela propõe de maneira muito prática aqui no capítulo, né? Agradecer. Então, a primeira coisa é não reclamar. Começou a reclamar, dá um stop. Espera aí, né? Segunda coisa, o exercício de agradecer. Puxa, mas olha só, tem esse mundo me oportunizando, né? Tem um pai, uma mãe, uma família, por mais louca que seja, tem oportunidade, pode fazer, ou seja, agradecer a Deus a oportunidade, né, que nós estamos tendo na encarnação, e aí refletir, né, sobre os conteúdos que estão me incomodando, né? Então, né, porque, como diz a Joana,
inevitavelmente, a gente vai ser convidado ao embate por esse processo de amadurecimento e de crescimento espiritual, né? Então, que a gente possa refletir, puxa, por que eu não estou conseguindo reconhecer nesse momento a minha força, ou o amor de Deus, né? Ou o sentido do que me provoca esse enfrentamento, né? O sentido desse embate, dessa prova. Então, poder meditar nesses três aspectos, né? Reconhecer que existe um sentido, e esse sentido aí não é por acaso, reconhecer que existe um amor de Deus e reconhecer que se eu estou vivendo isso, eu pedi, né, ou eu tenho condições para vencer e que eu agora não estou conseguindo me perceber, me reconhecer na minha capacidade. E aí poder realmente ir trabalhando as questões internas para poder reverter aquela atitude de reclamação, de azedume, de negativismo, de falta de energia, assim por diante. Eu sou Li. Só que, desculpe, eu só queria completar que funciona muito bem, porque depois eu comecei a fazer isso aí que você acabou, estava falando um pouco antes, eu comecei a fazer uma reflexão, meu Deus, pode ter sido mesmo inimigo de outra vida. Então eu comecei a fazer oração, envolver em oração, e eu também, envolvendo junto em oração, porque é a melhor forma de eu envolver em oração. Doc, eu queria fazer uma pergunta para você. A Alcione, ela não era a irmã do Estevão, a noiva do... Ou eu estou confundindo? Então ela Eu não era Alcione. acho que não é a mesma personagem. Não é a mesma personagem, tá bom. Não, eu queria saber quem ela era, eu não lembro mais. Eu sei que ela tinha ligação com o irmão já de outra Ela vida. está no livro 50 anos depois. Ela é aquela que sai de casa e abandona o lar, que ela assume a filha da mãe, né? E tem toda essa história dela se tornar uma santa, depois ela Ela, se traveste de homem, né? Então ela é aquela pessoa dos 50 anos depois. tá bom, obrigada. Santiago? Obrigado. As melhores reflexões eu extraje de Joana en toda la psicología profunda y ayudan a reflexionar mucho. Hay un pasaje en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en donde él dice que no se siente justificado a pesar de todo el apostolado que él ya hubiera realizado. Mas ni no sintiéndose justificado, no se juzga tampoco a sí mismo, porque quien tiene el poder para ello es el Señor, es decir, Dios. Y no por ello deja de estar pendiente de sí mismo, ¿no? En esa vigilancia, en el vigilat y orat, para no entrar en tentación, vigilando la gratitud, lógico, en todo momento, mas muito obrigado por todos os conceptos que aqui se estão oferecendo. O Paulo, né, é um exemplo, depois que ele se converteu ao cristianismo, né, Santiago, dessa também desse espírito lúcido
e da humildade que ele fez todo esse caminho de buscar essa atitude humilde, né, da arrogância de doutor da lei, essa humildade, reconhecendo, né, a sua pequenez diante da nobreza de Jesus. Então, ele a todo momento está reforçando isso, né, da importância da vigilância, do trabalho, né, até para poder estimular o movimento cristão a ter esse compromisso, né, de, de se trabalhar internamente em favor da transformação que Cristo opera em nós, né, mas que isso é um processo que exige de cada um grande empenho, né, e Paulo viveu isso. Sara? Boa noite, é uma pergunta. Alguém consegue viver nessa terra sem reclamar de nada? Minha pergunta seria essa, porque ela está falando não é para reclamar, mas até o filho dela também disse que de vez em quando reclamava para ela, que é o Givaldo, né? Alguém consegue viver sem reclamar, Gelson? Acho que é muito. Eu acho que, de uma certa maneira, nessa área, deve ter gente que não reclamar, com certeza, né? Não, talvez não seja o nosso caso, assim, né? Mas, de uma certa maneira, o mais importante, né? A Joana está sendo categórica aqui, ó. Ela falou, não reclama. Então, o mais importante é a gente trazer isso para nossa consciência, né? Ou se Trazer isso, observar, trazer isso, trazer para perto de nós essa proposta, né? Olha, realmente, a minha reclamação é uma forma de ingratidão, é uma forma de ilusão, é uma forma de falta de fé, é uma falta de confiança em mim mesmo. Então, vou trabalhar isso, né? Então, e ela, tanto é que ela vai dizer, né, que a gente tem que se apoiar na coragem, que é um tema frequente da benfeitora. Ela diz assim: chega o momento, quando a gente reencarna, de avaliar os recursos através dos testemunhos, diz ela. Então, apoia-te na coragem e recorre à fé, né? Que são nossos mecanismos de segurança. Os dois mecanismos aqui que ela está colocando como fundamental nesse movimento, né? Então, a coragem, que é justamente essa potência do espírito, né? Nós temos um poder interno, então, de não ficar nos vendo de maneira inferior, pequena, limitada, né? E reconhecer a capacidade de luta, então, viver essa coragem e recorrer à fé, né? Diz a Joana, né? Ter a fé também na vida, fé em Deus, né? Poder ir estimulando isso, né? Para poder, como diz a Joana, criar um clima favorável, respirar num ambiente mais sadio espiritualmente, que possa nos ajudar a enfrentar e nos libertar frente a esses embates, né, da vida. Então, né, ela está propondo aí, né? Então, e ela vai dizer assim, então, no final do capítulo: nunca te queixes, nem relaciones ingratidões. O ingrato sabe que é ingrato. O ingrato sabe que é ingrato, e quando a pessoa fica amargurada, ela se autopune. E o infeliz se aflige. Então, deixa o amargurado se punir, deixa o infeliz se afligir, mas cabe a nós seguir adiante. Então, quanto a ti, segue adiante. E ela dá o exemplo de Jesus, né, gente? Jesus que é perfeito, né? Experimentou uma série de dor, de sofrimento, a falta de sarcasmo, isolação, solidão, né? A traição, né? E nunca a, abriu mão desse lugar, né? Amoroso, verdadeiro, paciente, tolerante. Tem uma história que ele está caminhando com os discípulos numa estrada, indo para alguma região, aí tem uma curva. Quando eles fazem a curva, o grupo se dá de frente com um cachorro
em estado de putrefação, que está cheio de vermes corroendo aquele animal, e, claro, vem um odor, um mau cheiro que invade aquele momento, né? Deus disse, mestre, está para o nariz, mestre, olha que coisa horrível esse cheiro, né? Nem olhe para esse animal, né? Daí o mestre faz questão de parar na frente do animal, fica um pouquinho em silêncio e diz, que belos dentes ele tinha, para mostrar que ele não estava preso nas coisas negativas, mas nas coisas boas, né? Então, o comentário do Cristo é simples. Que belos, ele não reclamou, ele não criticou os discípulos, ele não reforçou essa imagem negativa, ele apenas tomou uma atitude bela, nobre, exemplar, dizendo que belos dentes ele tinha. Então, de uma certa maneira, né, é esse esforço nosso, né, de se aliar aos elementos novos da vida e tentar enxergar as coisas boas e positivas sem se perder na sombra do mundo e na nossa sombra, né? Porque ela vai estar presente, né? É uma ilusão querer caminhar no mundo sem ter que enfrentar, né, dificuldades, embates, sejam eles do mundo, seja eles como reflexo da nossa própria sombra, né, que está ali também, de certa maneira, presente em nossa vida, né, como um eco dentro de nós que tenta nos tirar dessa conexão com o self, e com o divino que habita em nós, né? E por isso que ela termina o capítulo de uma maneira muito, muito, muito forte. Não reclame, pois nunca mais. Ela não está pedindo, né? Ela está determinando. Né? Então, ela está dizendo, olha, não, é como se ela dissesse assim, olha, se eu estivesse conversando com Joana agora, é como se ela estivesse dizendo para nós, eu não concebo alguém que vive, que tem consciência e reclama da vida. Não, não pode, né, gente? Ela tá dizendo assim, isso é algo absurdo, né? Tá dizendo assim, como é que você pode reclamar, né? Então, ela está dizendo isso, não cabe... E porque a reclamação, ela é muito perniciosa, gente. Ela é muito danosa. Ela está fazendo isso como uma forma de proteção para nós. E proteção também em relação à dinâmica. Que uma pessoa que é tomada por reclamação, ela esquece de si mesmo, né? Ela, então, se vincula ao aspecto negativo da vida, dela mesma, né? E ela abre campo, ela fragiliza, ela abre campo para sintonizar com tudo que é lixo da Terra, com as forças negativas, né? E, de uma certa maneira, né, ela alimenta também isso. Né? Então, eu estou lá, né? Eu estou lá e começo a puxar coisa ruim. Eu estou conversando, vou lá, aí começo a puxar coisa ruim. Daí o outro lá puxa outra coisa ruim. Daí vai assim, quando vê, tá, é um campo da desgraça, é o campo do medo, é o campo do, da infelicidade, né? E assim por diante, né? Alguém colocou no chat, né? Ouvi uma vez que a reclamação atrasa a manifestação da graça. E, com certeza, né? A gente impede, né? Impede que a vida possa fluir de maneira favorável a nós. Então a gente tem que estar atento a isso tudo, né, gente, para não poder se perder, porque é um hábito nosso, né? Como a Sara colocou, é difícil a gente fugir disso, porque, de uma certa maneira, o mundo vive situações de desgraça, de dor, sofrimento, é dor, é violência, é guerra, é isso, é aquilo, né? Então, a tendência da gente é acabar ficando preso
nessas perspectivas negativas, é o outro né, que tem uma atitude inadequada, e a gente acaba se perdendo nisso. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Nesse, Oi, Gelson. Eu estava aqui pensando, e gostei da pergunta da Sara, né? Porque torna a experiência para a gente um pouco mais humana, né? A gente vai dar uma escorregadinha e reclamar aqui e ali, né? Mas eu acho interessante que a Joana também, ela nos lembra, né, na obra dela toda, na série psicológica, que nós somos seres psicologicamente imaturos ainda, né? Espíritos imaturos. É, e aqui também ela traz, né, no final do texto, lembrando a gente que nós estamos numa escola em processo de aprendizagem, né? Senão fica pesado realmente, meu Deus, eu não posso reclamar, né? E a gente sabe que a reclamação ela aparece com várias carinhas às vezes, né? Eu acho que é muito válido não ser tomado pela reclamação e faz todo sentido, né? Acho fantástico a forma como você explica isso pra gente, mas também a gente não se exigir, né? Não sentir nenhuma forma, né? Não viver nenhum momento. E talvez uma forma, acho que um recurso interessante, como o senhor mencionou antes, né? Às vezes o cair de pressa, de joelhos ali chorando quando a coisa está realmente pesada, rogando a Deus socorro, né? A gente não é tomado negativamente, mas também reconhece que tá difícil, né? Porque, de fato, até os recursos que ela menciona para gente aqui, né? Essa foi como né, fiquei aqui refletindo. A coragem, a fé também estão em desenvolvimento na gente. Nós não temos isso pronto, né? Então, realmente é uma experiência desafiadora, como a Joana chama de parto, né, pra gente, esse despertar, né, da própria consciência, essa autoconquista, né? Senão fica pesado demais também, né? Não sei para vocês, mas para mim. o que a Joana propõe, né, é a gente fazer um caminho de lucidez, Sim, de uma consciência desperta. Então, eu vou cair, eu vou me perder, eu vou me confrontar com a minha sombra, com o meu limite, mas eu não vou fugir de mim, ou não vou me identificar mais com esses aspectos negativos. Então, o que ela propõe não é que a gente tenha que evoluir e ser perfeito de uma hora para outra. Ela mesma diz que não é uma estratégia adequada, né? Porque a gente vai exigir demais e isso vai gerar só mais aflição ainda, né? Mas o que ela propõe, né, nesse processo de amadurecimento nosso é essa atitude lúcida, gente, de estar atento, de se perceber, de não se julgar, mas se perceber, puxa, aqui eu tenho esse hábito de fazer isso, aqui eu reagi dessa maneira, aqui eu vi o quanto eu me deixei levar por uma atitude negativa, ou me deixei levar pela influência daquele ambiente. Então, é esse processo, né, de poder caminhar de maneira desperta e ir agregando daí realmente esses elementos positivos, como a prece, como, né, valores espirituais, para a gente poder ir aos pouquinhos fazendo essa caminhada de elaboração e transformação, né? Então, com certeza, né, esse é um processo, né, que não vai se dar de uma hora para outra, mas quando a gente olha para trás, a gente vê assim, puxa, mas como já mudei, né? Como já não sou mais o mesmo, então, isso que é importante, né? Não importa quanto tempo a gente vai levar, o importante é seguir nesse propósito e poder ir trabalhando conosco mesmo. sim, sim, sem dúvidas. Esses detalhes que você enumerou são importantíssimos a gente lembrar. Obrigada. Mariana? Gelson, então, assim, com a sua fala, a gente percebe toda essa questão que Joana vem falar do auto-amor, do auto-perdão, do trazer para a consciência, e a questão do reclamar não é o reclamar, mas é o se autoanalisar através dessa análise do perdão, do amor, e aí sim tentar o processo de mudança, né? Então, assim, não reclamar, mas reconhecer, né? Por aí, né? É o que ela traz no começo do próximo capítulo do item, né? O capítulo 5, a gratidão como roteiro de vida, porque dela vai trazer a gratidão
aqui como uma forma, uma estratégia fundamental que nos ajuda nesse processo. E ela começa justamente o capítulo dizendo que a gente transita em níveis diferentes de discernimento e lucidez, né? Tanto cada um de nós, como dentro de nós também, há níveis diferentes de discernimento. Uma parte minha atrapalhada, outra mais amadurecida, né? Então, em função disso, ela vai colocar que a conquista da consciência é o nosso grande desafio existencial. Então, justamente a proposta dela ela está botando isso no centro. A conquista da consciência constitui o grande desafio existencial. E ela continua, né? Pode-se afirmar sem dúvida que essa conquista pode se transformar no sentido, no significado do que se deve buscar proposto por Jung. Então, esse é o sentido. Então ela diz: vamos trocar a visão infantil, ilusória, de buscar a felicidade transitória, que é fugidia, essa felicidade que é baseada na gratificação, no poder, no sucesso, que é uma miragem, a Joana diz, né? É uma ilusão, né? Para um outro objetivo, que é fazer consciência. Buscar um sentido na nossa vida, esse sentido é um significado que se faz a partir dessa busca de consciência. Então, na medida que a gente vai conseguindo fazer esse movimento, né, a gente vai começando, né, a superar, de um lado, esses apelos infantis, dessa gratificação e dessa fantasia de felicidade transitória, e também a gente vai conseguir estar superando as dores e limitações da vida. Porque ela vai dizer justamente na continuidade do capítulo, né, que a gente está em diversos estágios de consciência. Tem aquele que está numa consciência fisiológica ainda, que é uma consciência que chama de sono, né? Viver para comer, para dormir, para se reproduzir, né? Outros numa consciência psicológica, né? Que vai além da fisiológica, mas que começa a despertar para os valores éticos morais, né? O discernimento, a consciência e a construção daí de um campo de realização, um campo de significado, de busca, que vai além da questão fisiológica, né? Então, ela diz assim, olha só que importante o que ela diz. Ela diz que a gratidão, ela representa, ela é uma forma de compreensão e de sentido do valor da existência. Então, se a gente quer, de uma certa maneira, despertar a nossa capacidade de compreender e buscar valor na existência, a gente promove a gratidão. E se a gente tiver a capacidade de compreender e também buscar valor, naturalmente a gente vai começar a sentir gratidão também. Uma coisa puxa a outra, né? Então, essa é a proposta dela, né? E aí na semana que vem a gente continua. Na semana que vem, não, a gente vai ter 2 momentos de intervalo, né, por causa do final de ano, Natal e Ano Novo. E dia 8 a gente volta, e a gente vai poder aprofundar mais, então, esse capítulo da gratidão e poder, né, explorar mais. Então, esse caminho da gratidão também como um caminho possível para chegar nesse regozijar sempre, né? Que é muito bonito esse capítulo dela. Ele é muito completo, ele é muito profundo. Vale a pena a gente se debruçar nele com calma. Jovelina?
Doutor Gerson, tem umas frases que eu repito, e a minha está bem aqui embaixo, que fala assim: a gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. E eu tenho praticado essa gratidão já há algum tempo, e eu percebo que quando você é realmente grata pelo que você tem, você está em sofrimento e você faz uma oração com gratidão, é, é, é como se você sentisse imediato realmente o fluxo penetrar. Parece que vem aquele alívio. Aí eu comecei a compreender que um dos remédios para você parar de sofrer ou parar de reclamar é ter gratidão. Você muda a sintonia e vale muito a pena praticar. Só que a gente, né, é rebelde, né? Não lembra. Pena. É, Olha lá. com certeza, é essencial. E aí, no próximo encontro, a gente vai poder aprofundar isso, que é algo precioso para todos nós, com certeza. Uhum. Juveline e suas frases. Eu gosto, está sempre trazendo umas frases legais. Essa é de Joana. Obrigada. Merci. Muito bem, gente. Então,